8. Romanos, capítulo de número 8. Essa é uma mensagem, meus irmãos, que será dividida em duas partes. Nós temos pregado em Romanos. Nós temos feito aqui em nossa igreja exposição bíblica na Epístola aos Romanos. Romanos, hoje, meus irmãos, nós veremos Romanos capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 13. O tema da nossa mensagem é a vida no Espírito Santo. A vida no Espírito Santo, segundo Paulo em Romanos. Amém, igreja? Então, o tema da mensagem, a vida no Espírito Santo. A vida no Espírito Santo. Esse é o tema da mensagem. Vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 13. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, e te louvamos pela tua santa palavra. A tua palavra, ó Deus, ela é um tesouro, ela tem realidades espirituais profundas para o teu povo. Que nós possamos, ó Deus, nos apropriar desse tesouro. Que nós possamos, ó Pai, nos apropriarmos dessas realidades profundas. Que venhamos, ó Deus, a conhecer esse poder do Espírito Santo, do qual Paulo nos fala aqui em Romanos. Ó Deus amado, nós pedimos em nome de Jesus, fala com a tua igreja. Edifica, aviva a tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a vida no Espírito, segundo o apóstolo Paulo, ele tem como tema central em Romanos o tema da justificação perante o tribunal de Deus. Acho que os irmãos já gravaram bem, né, essa questão da justificação. Nos capítulos 2 e 3 de Romanos, Paulo nos fala sobre o tribunal de Deus. E todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que recebem Jesus como único Senhor e Salvador, são considerados por Deus justos, são considerados por Deus justificados. Amém, igreja? Ser justificado é ser completamente perdoado. Então, Paulo nos mostra aqui em Romanos que Deus, ele nos justificou, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, pecados do passado, pecados do presente e ainda pecados do futuro. Em Cristo nós somos completamente lavados e remidos. Em Cristo nós somos completamente justificados. E os frutos da justificação, os frutos práticos da justificação em nossas vidas: paz com Deus. Aqueles que foram justificados estão em paz com Deus.
aqueles que foram justificados, Paulo vai argumentar isso no capítulo de número 6 de Romanos, no capítulo de número 7, eles recebem poder de Deus para vencerem o pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre os justificados, porque os justificados não estão debaixo da lei, sim debaixo da graça. E Paulo, meus irmãos, aqui no capítulo 8, Paulo fala sobre a vida dos justificados no poder do Espírito Santo de Deus. A vida no Espírito é o que Paulo nos fala aqui no capítulo 8 de Romanos. A vida no Espírito Santo, meus irmãos, é um tema bastante abrangente e bastante profundo. Por isso nós vamos restringir esse tema aqui em Romanos capítulo de número 8. O Espírito Santo é mencionado aqui em Romanos capítulo 8. Do versículo 1, nós só lemos até o versículo de número 13. Mas do versículo 1 até o versículo de número 27, o Espírito Santo ele é mencionado cerca de 20 vezes aqui em Romanos, capítulo de número 8. O Espírito Santo era uma promessa para os crentes do Antigo Testamento, mesmo para os apóstolos, ele era uma promessa, porque Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado somente após a sua subida aos céus. Mas o Espírito Santo não é mais para nós uma promessa. Para os crentes do Novo Testamento, o Espírito Santo é uma realidade. Ele tem que ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, não apenas saber sobre o Espírito Santo, mas nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós vimos no início da nossa liturgia, Jesus dizendo que o mundo não vê o Espírito, o mundo não conhece o Espírito, mas a igreja, ela vê o Espírito, ela prova do Espírito, porque Ele habita conosco e Ele está em nós. Pode alguém estar dentro de você e você não provar dele? Isso é impossível. E o Espírito Santo, meus irmãos, Ele habita conosco, Ele está em nós. Ele é um presente de Deus para todos aqueles que foram justificados. Todos os que foram justificados. Todos, diz o apóstolo Paulo, sem exceção, todos os crentes que foram justificados, eles receberam da parte de Deus o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, se você está em Cristo, se você crê em Jesus como o único Senhor e Salvador, se você foi justificado perante o tribunal de Deus, você tem o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo. É impossível um crente que não tem o Espírito Santo. Se você olhar para o versículo de número 9, Paulo diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a parte B do versículo 9, Romanos 8, verso 9, parte B. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Jesus. Mas todos aqueles que são de Jesus, têm o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. É interessante, meus irmãos, que algumas pessoas, alguns pastores, ou alguns líderes religiosos, eles vão dizer assim: eu tenho o Espírito Santo. Como se fosse algo só deles. Como se eles fossem uma casta que tem o Espírito Santo e o resto não tem. Mas, biblicamente, se você tem Cristo, se você crê em Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer que todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja não é um corpo morto. O que é um corpo morto? Um corpo sem um espírito. A igreja é o corpo vivo, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em nós. Então Paulo nos ensina, meus irmãos, que o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, é a garantia de que nós jamais seremos condenados. Vou repetir. Paulo nos ensina que o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, é a garantia de que nós jamais seremos condenados. Olha ali para o capítulo 8, verso 1, Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então Paulo nos mostra, meus irmãos, claramente que os crentes justificados, eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo neles é a garantia de que não há mais condenação. Paulo diz no verso 1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos que não há mais condenação por aqueles por quem Cristo morreu e justificou. Mas aí vem uma pergunta, como eu posso saber que eu fui justificado? Como posso de fato saber que não há mais condenação para mim? E a resposta que Paulo dá é o Espírito Santo. A resposta que Paulo dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em mim e habitando em você é a garantia da nossa salvação. Amém, igreja? Mas talvez você, então, se pergunte novamente, como eu posso ter a certeza de que o Espírito Santo habita em mim? Como eu posso saber se ele realmente está em mim, o Espírito Santo? E Paulo nos responde essa questão aqui em Romanos capítulo 8. E se você for sincero consigo mesmo ou consigo mesma, sairá daqui na certeza de que tem o Espírito Santo ou de que não tem o Espírito Santo habitando em você. Se você for bem sincero ou bem sincera, sairá daqui com a certeza da sua sentença perante o tribunal de Deus. Justificado ou não justificado, salvo ou condenado. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, não tem a intenção apenas de nos passar informações. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos 8, ele tem a intenção de nos levar a uma autorreflexão profunda. E diante dessa autorreflexão, nós precisamos, então, chegar à conclusão, à convicção: o Espírito Santo habita em mim, por isso estou salvo. Porque não há um salvo em quem o Espírito Santo não habite. Agora, como posso saber que o Espírito Santo habita em mim? Em primeiro lugar, meus irmãos, o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, muda o nosso modo de viver. Veja comigo o verso de número 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler juntos, meus irmãos, o verso de número 4? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O preceito da lei aqui, meus irmãos, é o cumprimento final da lei, que é o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Como você pode ter a certeza de que você já recebeu o pleno perdão dos pecados em Cristo Jesus? Paulo diz, você não está mais na carne, não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo faz um contraste aqui, meus irmãos, entre o andar segundo a carne e o andar segundo o Espírito. Existem apenas dois modos de andar. Ou nós andamos na carne, né, ou vivemos na carne, porque o andar aqui significa viver, ou nós andamos, vivemos na carne, ou nós andamos, vivemos no Espírito. O andar segundo a carne é andar como todos andam. É andar como a cultura do pecado é normal, anda. É andar segundo o curso deste mundo. Paulo fala sobre isso em Efésios. É andar segundo o príncipe da potestade do ar. Mas andar segundo o Espírito é andar nos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, basta pôr à prova o seu andar. Temos andado segundo a carne ou temos andado segundo o Espírito? Se andamos segundo a carne, isso é sinal de que o Espírito Santo ainda não está em nós, é sinal de que ainda não fomos salvos. Mas se andamos segundo o Espírito, meus irmãos, esse é o sinal, é a evidência de que nós fomos regenerados, de que nós somos salvos, de que nós somos transformados, de que a nossa velha vida ficou para trás e agora nós estamos andando em novidade
de vida. Se os irmãos observarem o Salmo de número 1, embora seja um salmo, né, os salmos são textos do Antigo Testamento, mas lá o Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E o final do Salmo diz: pois o Senhor conhece o caminho, o andar dos justos, mas o caminho, o andar dos ímpios perecerá. O fato é, meus irmãos, como tem sido o nosso andar? Temos andado segundo a carne ou temos andado segundo o Espírito? Se nós olharmos também, queridos irmãos, para o texto de Ezequiel capítulo 36, se você quiser abrir lá ou não, Ezequiel capítulo 36, ali o profeta Ezequiel nos fala sobre a promessa do Espírito Santo. E o profeta Ezequiel diz que todos aqueles que são chamados pelo Senhor, Deus vai dar-lhes um novo coração. Deus vai colocar o seu Espírito dentro deles e vai fazer com que andem nos seus caminhos. Amém, igreja? Então, se você é essa pessoa ou não? Como é o seu coração? Porque, meus irmãos, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele se sobressai. O Espírito Santo não vai habitar em alguém em quem ele não comanda, em quem ele não controla. Se temos o Espírito Santo, então de fato andamos segundo o Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo habitando nos crentes justificados, muda o modo de andar, muda o modo de andar. Se antes o crente andava, se antes a pessoa da sua conversão, ela andava tortuosamente, agora ela anda por linhas retas, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fornicava não fornica mais. Os irmãos compreenderam? Muda completamente o modo de andar, deixa-se de andar na carne, passa-se a andar no Espírito. Em segundo lugar, meus irmãos, o Espírito Santo habitando nos crentes justificados, muda a nossa inclinação. Veja o que Paulo diz a partir do verso de número 5. Paulo diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. A palavra cogitar aí, meus irmãos, tem a ver com pensar. Os que se inclinam para a carne, pensam nas coisas da carne. Ou seja, os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos, é tudo carnal. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor, e a palavra pendor aí, significa inclinação natural. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus irmãos, Paulo vai falar aqui sobre a inclinação do nosso coração. Cito mais uma vez o profeta Ezequiel, em que ele diz que Deus vai tirar o coração de carne, de pedra, e vai nos dar um coração de carne. A inclinação do coração, a volição do coração, a inclinação natural. Os que estão na carne, eles vão se inclinar para as coisas da carne, vão buscar as coisas da carne, vão buscar os prazeres da carne. Os que estão na carne, veja ali, eles vão caminhar para a morte, eles estão em inimizade com Deus. Veja o verso de número 7. Os que estão na carne não obedecerão à voz de Deus, porque o texto diz que eles não se sujeitarão à lei de Deus. Os que estão na carne, veja o verso 7. Quem está na carne não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Os que estão na carne não vão agradar a Deus. Por quê? Porque os seus desejos, eles são carnais. Paulo vai falar sobre as obras da carne. Glutonarias, bebedeiras, prostituição, discórdias,
dissensões, facções. E aí vai, obras da carne. O fato é, meus irmãos, o que está em nosso coração. Para onde inclina o nosso coração? Para onde pende o nosso coração? Porque Paulo diz que aqueles que têm o Espírito Santo, veja aí, eles cogitam das coisas do Espírito. Eles se inclinam, né? Eles pensam nas coisas do Espírito. Amém, igreja? Aonde está seu pensamento durante a semana? Quando você acorda, aonde está seu pensamento? Aonde está seu coração? Porque aqueles que estão no Espírito, eles caminham para a vida e para a paz com Deus. Eles buscam agradar a Deus. Deus é o seu Senhor. Eles amam a Deus com toda a força do coração, com toda a força da alma, com toda a força da mente. Amém, igreja? E aqui então nós temos um parâmetro para o autoexame. Examine-se a si mesmo. Onde está o seu real desejo? A quem você ama? Aonde está o seu tesouro? Os crentes justificados, eles não estão na carne, eles estão no Espírito. Veja o verso de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo nos faz inclinar para as coisas do Espírito. E inclinados para as coisas do Espírito, nós adoramos a Deus, nós amamos a Deus, amamos a casa de Deus, amamos o povo de Deus, obedecemos a Deus, estamos sujeitos à lei de Deus, fazemos tudo e nos esforçamos para agradar a Deus, porque o nosso coração se inclina para as coisas do Espírito. E o fruto do Espírito é vida e paz. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o Espírito Santo, ele endireita o cabra. Ele muda a nossa maneira de andar. Ele tira a gente do mau caminho e coloca num outro caminho, que é o caminho do Senhor. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele muda o nosso coração. Ele muda a inclinação, o pendor, a volição do nosso coração. E em terceiro lugar, o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, vivifica-os. Veja comigo o capítulo 8 aí de Romanos, o verso de número 11. Paulo diz assim, vamos ler juntos o verso de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A palavra-chave aí, meus irmãos, é a palavra vivificar. É a palavra vivificar. E o que significa essa palavra? Vivificar significa fazer vivo. Tornar vivo. Paulo diz em Efésios que o homem carnal, ele está morto em seus delitos e pecados. Mas Paulo diz aqui que, uma vez que nós recebemos a Cristo, Cristo não nos deixa morto em nossos delitos e pecados. Ele nos faz vivos, Ele nos vivifica. É interessante que, analisando o Salmo 119, versículo 25, versículo 37, o versículo 40, versículo 88 e versículo 107, todos esses versículos do Salmo 119 diz que Deus nos vivifica pela sua palavra. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele age pela palavra. Amém, igreja? Então deixa eu dizer, é impossível um verdadeiro cristão continuar vivendo em seus delitos e pecados, porque isso seria continuar na morte. O Espírito Santo, ele nos traz vida, ele nos vivifica. E estar vivo, meus irmãos, ser vivificado, é estar diante de Deus. Ninguém pode estar diante de Deus e estar morto, porque a morte espiritual significa estar longe de Deus. Se você é um crente, se você está próximo de Deus, então você é vivo, você foi vivificado.
E a questão aqui é, estamos vivos ou estamos mortos, espiritualmente falando? Se estivermos na carne, vivendo nas obras da carne, insensíveis quanto aos nossos próprios pecados e aos pecados deste mundo, isso é sinal para nós de morte. Mas se o Espírito Santo habita em nós, ele então nos vivifica. Olha a imagem que Paulo traz aqui. Paulo diz assim, veja o verso de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha aqui para mim. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Mas ele permaneceu morto? Jesus, ele saiu do túmulo ao terceiro dia. Paulo diz aqui como ele saiu do túmulo, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tirou Jesus ali do túmulo, ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, o que o Espírito Santo fez com Jesus, Paulo está dizendo, ele também faz conosco. Ele nos tira do túmulo, ele nos tira da morte, e ele nos faz vivos para Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos duas promessas, uma para já e outra para a eternidade, porque ele nos tira do túmulo e nos coloca vivos agora. Veja o que diz aí o verso de número 11, ele diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará, trará vida também ao seu corpo mortal, por meio do Espírito Santo que em vós habita. E nós cremos, meus irmãos, que é uma promessa para já e é uma promessa para a eternidade, porque os crentes que morreram, e nós se morrermos, Cristo pelo seu Espírito nos ressuscitará. Queridos irmãos, essa imagem, ela é tão poderosa. Nós encontramos um reflexo dessa imagem em Ezequiel, capítulo de número 37, onde o Senhor mostra ao profeta um vale de ossos sequíssimos. Eles estavam mortos no vale. E Deus disse ao profeta, profetiza. E o profeta, trazendo a palavra àqueles ossos, eles começaram a se juntar. Depois houve tendões, e Deus disse, profetiza ao Espírito, profetiza. E quando o Espírito entrou neles, eles se colocaram em pé, um exército sobremodo grande, para servir ao Senhor. Meus irmãos, esse exército somos nós. Deus, pelo seu Espírito, ele nos traz vida. O Espírito Santo, em quarto lugar, e último, habitando nos crentes justificados, nos capacita, nos dá poder para mortificarmos os feitos do corpo, os feitos pecaminosos do nosso corpo. Veja ali a partir do verso de número 12, Paulo diz, assim, pois, irmãos, se temos o Espírito Santo, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo diz aqui que a única maneira que o homem tem, que a mulher tem de mortificar os feitos do corpo, é pelo Espírito Santo. É em sujeição ao Espírito Santo. É sendo habitado pelo Espírito Santo. É se tornando pleno do Espírito Santo. Senão nós não vencemos os feitos do corpo. Isso, meus irmãos, é uma imagem tão poderosa, porque a palavra mortificar aqui significa castigar, amassar. O seu desejo pelo pecado. O pecado, ele quer dominar o seu coração, mas como você vai dominar o pecado? Como você vai castigar o pecado? Como você vai amassar o pecado? Como você vai mortificar o pecado? Somente pelo Espírito
Santo de Deus. Sem Ele você não pode. Sem Ele é impossível. Por isso, meus irmãos, Jesus disse que pedi dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E depois ele diz, Deus dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Se você quiser de fato uma nova vida, se você quiser de fato que o Espírito Santo conduza, guie a sua vida, sua maneira de andar, a inclinação, as vontades do seu coração, Ele controlar. Se você quiser que o Espírito Santo te faça vivo para Deus, e também te dê poder para mortificar o pecado, peça a Deus o Espírito Santo. Mas peça com um coração sincero, porque Deus não se agrada da oração de tolos. Veja comigo rapidamente Gálatas, capítulo de número 5. A partir do verso de número 16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito. Os irmãos estão aí comigo? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz assim, digo, porém, andem no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência. Concupiscência, meus irmãos, significa forte desejo. Se você está no Espírito, jamais, a palavra que ele usa aqui é jamais você vai satisfazer o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do seu querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mortificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Para concluir, meus irmãos, e aplicando as nossas vidas práticas, é muito fácil alguém dizer que tem o Espírito Santo. Mas a prova que alguém tem o Espírito Santo é a nova vida em Cristo Jesus, não a falácia humana. Todos que têm Jesus, foram justificados perante o tribunal de Deus. Para esses não há mais condenação. Como eu posso saber se é uma realidade para mim? A resposta está no Espírito Santo. Todos os justificados têm o Espírito Santo habitando neles. Como posso me certificar que o Espírito Santo habita em mim? Basta você responder ao teste de Paulo. Você anda na carne ou anda no Espírito? Você deseja as coisas da carne ou do Espírito? Você se sente morto ou vivo para os desejos desse mundo? Ou você se sente morto ou vivo para os desejos de Deus? Você tem tido vitória para mortificar os feitos da carne, ou a carne tem derrotado você constantemente? Responda sinceramente essas perguntas, e você terá respostas sobre se tem o Espírito Santo habitando ou não em você. Examine áreas específicas da sua vida. Que bebidas você bebe? Qual a sua relação com a comida ou com a bebida? Você faz de fato tudo para a glória de Deus? Como é a sua maneira de se vestir? Você glorifica o Senhor? Pende para a carne ou pende para o Espírito? Como é o seu dia a dia? Você lê a Bíblia e ora? Para que pende o seu coração? Seu coração abomina o pecado ou você o deseja? Seu coração deseja santidade? Como é a sua maneira de falar? Fluem rios de água viva de você? Porque aqueles que têm o Espírito Santo, a Bíblia diz, que deles fluirão rios de água viva. Quando você vê uma pessoa perdida, você é indiferente ou você sente amor por ela? Quando você ouve a lei de Deus,
O seu coração deseja cumprir a lei? Ou você não está sujeito à lei de Deus? Porque aqueles que estão na carne não se sujeitam à lei de Deus, e nem mesmo podem estar sujeitos à lei de Deus, porque para estar sujeito à lei de Deus, é preciso ter o Espírito Santo. Quando você ouve a lei, seu coração se inclina para cumprir ou para rejeitar. Os que têm o Espírito Santo estão caminhando e caminharão sempre na contramão do sistema. O mundo vai para um caminho, a igreja vai para outra direção. O que para o mundo é normal, casamento misto, sexo fora ou antes do casamento, juntar-se, pessoas do mesmo sexo coabitando, músicas com duplo sentido, alimentando a mente, ostentação das redes sociais, vingança, drogas, divórcio. Meus irmãos, tudo isso é obra da carne. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou você entrega a sua vida à carne e caminha para a morte, ou você entrega a sua vida ao Espírito, cujo fruto é vida e paz. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Espírito Santo de Deus, que nos confronta pela sua palavra. Espírito Santo de Deus, nós cremos que Tu és real e que o Senhor está aqui. O Senhor deixaria, ó Santo Espírito, aqueles que são seus, viverem à margem da Tua presença, viverem conformados a este mundo de pecado? O Senhor permitiria, ó Santo Espírito, que aqueles que são seus fossem dominados, cheios de coisas que são abomináveis a Ti? Ó Espírito Santo, que nós não o entristeçamos, que nós não sejamos tristeza para Ti, ó Senhor. Oramos a Ti, ó Santo Espírito, que nós possamos vê-lo e conhecê-lo. O mundo não o vê, o mundo não o conhece, mas nós o vemos e conhecemos, porque o Senhor está em nosso meio, o Senhor habita em nós, é o que diz a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, visita-nos, visita a Tua igreja, ó Santo Espírito, santifica o andar da Tua igreja, muda a inclinação dos nossos corações, muda, Espírito Santo, o pendor dos nossos corações, que os nossos corações não estejam inclinados para as coisas desse mundo, que as nossas mentes não estejam nas coisas desse mundo, mas que o nosso coração seja completamente Teu. Espírito Santo de Deus, aviva a Tua igreja, faz-nos vivos, e dá à Tua igreja, ó Espírito Santo, poder para pisar serpentes e escorpiões. Dá à Tua igreja poder para mortificar os feitos do corpo, porque a Tua palavra diz que pelo Espírito, aqueles que mortificarem os feitos do corpo pelo Espírito, certamente viverão, e nós queremos, Senhor, viver. Pai amado, o Senhor, como fez no passado, o Senhor esta noite faz novamente. O Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Igreja, escolhe, pois, a vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.